O João Paulo Rodrigues, que é um dos coordenadores, uma das lideranças do MST, ele fala da insatisfação do movimento com o governo, movimento que teve um papel fundamental na eleição do Lula. Eu vou falar uma coisa aqui que vai gerar maior polêmica. O MST tem muito mais influência na eleição do Lula do que, por exemplo, o apoio da Simone Tebet. Quem vem com aquele discurso de que o Lula só foi eleito porque o Alckmin aceitou vir de vice e a Simone Tebet apoiou. É aquela galera que dá que alimenta, que dá os argumentos que a turminha da Frente Ampla, que quer ver um governo de esquerda fazer só política de direita, quer. Lula foi eleito por causa de Lula. Lula foi eleito porque é a figura de Lula. Porque se tu colocasse qualquer outra figura ali no lugar de Lula, com Frente Ampla, com Simone Tebet, com Alckmin, com todo mundo, Alckmin teve 6% dos votos na eleição passada. Alckmin teve 6% dos votos na eleição passada. Não teve 40%, 50%. Não teve. Então é o seguinte, o MST ajudou a eleger, acreditando nisso, e aí tá falando o seguinte, vem cá, até agora, aqui ó, tô contando aqui no meu relógio, já estamos no final de setembro, até agora nada. Põe aqui só o comecinho, eu peguei só o comecinho da reportagem e eu vou contar uma história para vocês, que é uma história super didática. João Paulo Rodrigues, coordenador do MST, disse que a insatisfação dos integrantes do movimento com o governo é grande. Afirmou ainda ter medo de que as famílias comecem a fazer uma reclamação nacional parando rodovias, ou seja, subiu o tom. Vamos para o próximo aqui, eu vou contar uma história para vocês. Fica comigo que vocês vão gostar dessa história. Rodrigues citou como exemplo das críticas à gestão a demora para a compra de produtos pelo Conab. Até agora, o governo não comprou 1 quilo de alimento da agricultura familiar. Quando ele diz agricultura familiar, ele está ampliando, não é só o MST. São pessoas, inclusive, que não fazem parte de movimento nenhum. Mas também é o movimento dos pequenos agricultores, enfim, vários lugares onde você pode encontrar produtos da agricultura familiar, que são os que servem à nossa mesa. 70% do que a gente come vem da agricultura familiar. Dentro do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. As famílias se prepararam para isso, plantam com essa expectativa e a insatisfação é grande. Deixa eu contar uma história para vocês, Vivi e William. O discurso da turminha do mercado, o discurso dos MBLs, o discurso do Paulo Guedes, ele é sedutor. E se a gente não admitir que ele é sedutor, é melhor a gente nem entrar na briga. É porque a gente não entendeu nada. O discurso é sedutor. E é mais sedutor ainda tendo a grande mídia, tendo todo mundo jogando a favor, porque é a turma que é beneficiada, porque as empresas são de donos e os donos têm interesse nessa história. Então esse discurso de que, mas como assim você vai comprar dos pequenos agricultores? Como é que é esse programa de aquisição de alimento? O programa de aquisição de alimento é o seguinte, você chega num grupo de pequenos agricultores, é fácil de entender, fica comigo. Você chega num grupo de pequenos agricultores e fala o seguinte, olha só, o que você planta? Você planta arroz? Você planta hortaliças? Você planta cacau? Eu vou fazer o seguinte, ao longo do próximo ano, eu garanto para você que eu vou comprar tanto e que eu vou pagar tanto. O que o cara tem que se preocupar só? Em produzir. Ele já sabe quanto ele tem para receber. E com isso ele consegue se planejar para, enfim, comprar máquina, para poder trabalhar a terra, porque ele não corre o risco de não ter para quem vender ou das oscilações de preços. E o que o governo fazia com os alimentos que ele comprava? Entregava em escolas, entregava em lugares que cuidam de pessoas em situação de vulnerabilidade, entregavam em presídios. Ou seja, você dava a esse alimento uma função de combater a fome, a desigualdade, etc. Eu visitei, não é ninguém me falou, eu visitei um quilombo há uns 3 anos atrás. Nesse quilombo, eu cheguei no quilombo e participei de uma das reuniões que eles fazem uma vez a cada semana ou a cada 15 dias. Tinha umas 200 pessoas
e eu vi o que estava acontecendo com a comunidade. A comunidade era o seguinte, irmão. Há 20 anos atrás, caos. Pobreza gigante, não tinha infraestrutura nenhuma. Era uma comunidade que lutava para sobreviver, como boa parte dos quilombos do Brasil durante muito tempo. O que começou a acontecer? O programa de aquisição de alimentos. Esse quilombo, a principal produção deles é de banana, por causa do lugar onde fica, que é muito propício para a produção de banana. Quando eles começaram a ter a garantia de que iam vender tanto da produção de banana por um preço determinado, Vivi, o que começou a acontecer no quilombo? Eles começaram a se organizar, construíram uma creche, construíram uma escola, construíram um posto de saúde, calçaram as ruas, tudo isso, construíram uma sede de reunião de esportes, tudo isso com os recursos que vinham do programa de compra de alimentos. Olha só, William, eles pararam de matar os animais selvagens para comer, porque eles tinham como comprar comida para eles. Eles pararam de trabalhar na terra dos fazendeiros que tratavam eles como semi-escravos e puderam trabalhar perto de casa, tá próximo dos filhos e filhas, durante ali o período de crescimento dos filhos e filhas. Eles pararam de cortar palmito Jussara, que é uma das coisas mais vendidas e que é proibido. Aí mudou o governo, 15 anos depois, e entrou a turminha do livre mercado. Entrou a turminha do neoliberalismo. E a primeira coisa que olhou e falou assim, vocês estão garantindo preço? Vocês estão garantindo a quantidade que vão comprar? Mas vocês estão queimando dinheiro. Vamos botar os quilombos para competir. E competir com as fazendas também. Vende quem ofereceu o melhor preço. Vamos economizar milhões para o Estado. E é essa notícia que aparece na Folha, no Estado, no Globo. Novo programa, não sei o quê, economiza milhões para o Estado. Agora, olha aqui. Olha que burro é esse raciocínio. E maldoso, porque não é só burro, ele é proposital. É perverso também. Eles fizeram isso. No momento que fizeram isso, o quilombo perdeu. Claro. E por que perdeu? Porque o quilombo não tem a escala que a fazenda tem. O quilombo não tem a mão de obra quase que de graça que a fazenda tem. O quilombo não usa todos os químicos que a fazenda tem. E o quilombo não tem o maquinário, os tratores, etc., que a fazenda tem, porque para você comprar isso você precisa de dinheiro. E para você ter o financiamento, esse dinheiro para fazer isso, você tem que ter alguma coisa no banco para botar em garantia. Eles não têm. O que aconteceu? Eles tinham 20 contratos. Perderam quase que todos, estavam pendurados em um. E quem que ganhou os contratos? As fazendas. Quando eles perderam os contratos e as fazendas ganharam, onde é que eles tiveram que voltar a trabalhar? Na fazenda. Ganhando quanto? O que o fazendeiro podia pagar. Salário, irmão, salário de semi-escravidão. Salário de semi-escravidão. Ficaram longe dos filhos, a comunidade passou a ter o posto de saúde, a escola, a creche, tudo isso começou a se deteriorar. As modificações que eles fizeram começaram a ir para o vinagre. E o governo fala o seguinte, economizamos um dinheiro. O que eles não pensam é que quando você pega e compra esses alimentos e gasta, vamos supor, 10 milhões de reais de todos os quilombos, e você comprando da fazenda compra por 8 milhões de reais, você acha que economizou 2 milhões, mas Vivi, os 10 milhões você não gastou. Esse dinheiro foi para a mão das pessoas todas. Você não gastou esse dinheiro. Gastei com alimentos. Gastou com alimentos. Tu já viu uma couve andando com 50 reais no bolso? Tu já viu um alface puxando a carteira e tirando uma nota de 100? Dinheiro vai sempre para a pessoa, para a gente. O dinheiro ia para as pessoas mais pobres, que quando recebiam dinheiro da compra de alimentos, iam no mercado e compravam arroz.
Iam no mercado e compravam frango. Iam no mercado e compravam carne. Iam no armazém e compravam ali um caderno, uma caneta, compravam uma coisa para os filhos poderem estudar. Essas lojas usavam esse dinheiro para crescer, para contratar gente. A economia local florescia. Começou a fechar um monte de loja. Cabeleireiro, começou a fechar bar, começou a fechar aquele restaurante pequenininho, começou a fechar o cara que consertava ali aparelho eletrônico. Por quê? Porque a economia local dos pequenos agricultores foi para o sufoco. Então o governo diz que economizou 2 milhões, na verdade teve um prejuízo de 50, só que ninguém vê. Então o que o MST pede aqui, é fundamental, porque enquanto a gente não tiver a economia sendo regada, sendo abastecida pela base, irmão, quando o dinheiro cai em cima, ele fica em cima. Quando cai embaixo já é difícil manter embaixo, agora quando cai em cima, ele fica em cima. Então, está na hora do governo começar a lembrar quem elegeu ele. Não foi Simone Tebet. Não foi o apoio do Alckmin. Não foi o grupo do Centrão. Pelo contrário, Lira subiu no palanque com Bolsonaro, com a camisa Bolsonaro 2022 e sentou em cima de 150 pedidos de impeachment. Quem elegeu o governo foram os movimentos sociais, foi o povo pobre, foi o povo preto. Ou o governo atenta para isso e começa minimamente a atender essas demandas, ou quem vai para o vinagre vai ser o governo.